E veja agora quem está na frente na corrida para governador no seu estado. Nós vamos mostrar aqui todos os estados do Brasil por região e você vai saber agora. Tem uma grande surpresa, pessoal, porque parece que a esquerda está mesmo perdendo espaço e a direita está ganhando em vários estados. Você vai ver aqui agora, nós vamos mostrar detalhadamente estado por estado, começando pelos principais, aqueles que têm mais eleitores, que são mais concorridos e que também vai refletir no governo federal quem será escolhido para presidente no Brasil. Mas nós vamos mostrar aqui cada estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, tem surpresa. E tem surpresa, pessoal, no Norte e no Nordeste, onde o PT dominava. Parece que a casa caiu agora para o PT e a direita está chegando com tudo e vai ter uma grande renovação no cenário para governador em vários estados. Vamos trazer essa matéria aqui, mostrar tintim por tintim e você vai entender tudo desta pesquisa que está mostrando aqueles que estão na frente. Confira agora aí, mas antes você tem que dar um like nesse vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas e você tem que se inscrever aqui também, porque nós vamos continuar cobrindo todo esse processo eleitoral. Se inscreve no canal, você pode também se tornar membro aqui do canal e nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho. Confira essa matéria e voltamos logo em seguida. E começamos pelo Distrito Federal, onde o governador Ibanez Rocha, do MDB, está em seu segundo mandato e, portanto, não pode disputar novamente o governo do DF, sendo que sua vice-governadora, Celina Leão, aparece como uma das figuras centrais do tabuleiro político da capital federal. Quando olhamos para os números da disputa pelo governo do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, surge na liderança com 40% das intenções de voto. Na segunda colocação aparece o ex-governador José Arruda, que está sem partido, surge com 21%, enquanto na terceira posição aparece o ex-deputado distrital Leandro Graz, do PT, com 13%. Seguindo para Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, também está no final de seu segundo mandato, e o seu vice-governador Daniel Vilela, do MDB, surge como um dos principais nomes para a sucessão estadual. Nos números apresentados pela pesquisa, Daniel Vilela aparece na liderança com 36,7%, consolidando-se como o principal nome da corrida neste momento. Na segunda posição surge o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, com 22,6%. Já na terceira colocação aparece o senador Wilder Moraes, do PL, com 9,5%, representando o campo mais alinhado ao bolsonarismo puro no estado. Agora vamos avançar para Mato Grosso, onde o atual governador Mauro Mendes, do União Brasil, também encerra seu segundo mandato em 2026, com seu vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, tendo dificuldades nas pesquisas. Em Mato Grosso, quem aparece na liderança é o senador Wellington Fagundes, do PL, com 25%. Na segunda colocação, aparece o também senador Jaime Campos, do União Brasil, com 15%. Logo atrás, surge Otaviano Pivetta, com 14% das intenções de voto, praticamente empatado tecnicamente com Jaime Campos neste levantamento, porém, bem mais atrás que o líder. Encerrando nossa passagem pelo Centro-Oeste, vamos agora para Mato Grosso do Sul, onde o atual governador Eduardo Riedel, do PSDB, está em seu primeiro mandato, tendo como vice-governador José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha, do PP, que deve disputar uma vaga no Senado. No cenário apresentado pela pesquisa, quem lidera é justamente Eduardo Riedel, com 40%. Na segunda posição aparece o ex-deputado federal Fábio Tradi, do PT, com 17% das intenções de voto. Já na terceira colocação surge o deputado estadual João Henrique Catan, do PL, com 14%, consolidando-se como um dos principais representantes da direita sul-mato-grossense neste cenário. Saindo agora do Centro-Oeste, seguimos para a região Sul, uma das regiões mais politicamente competitivas do país e que, historicamente, apresenta disputas bastante fragmentadas.
Começando pelo Paraná, o atual governador Ratinho Júnior, do PSD, também se aproxima do final de seu segundo mandato e, portanto, não poderá disputar novamente o governo do estado. Ao seu lado está o vice-governador Darcy Piana, do PL, que integra o grupo político que governa o estado desde 2019. Quando olhamos para os números da corrida no Paraná, quem aparece na liderança é o senador Sérgio Moro, do União Brasil, com 36,2%. Na segunda colocação aparece o deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 18,6%. Logo atrás, aparece o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PSD, com 11,9%. Na sequência surge o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, do Novo, com 8,7%. Seguindo agora para o Rio Grande do Sul, encontramos um cenário político que também chama bastante atenção. O atual governador Eduardo Leite, do PSD, cumpre seu segundo mandato e tem como vice-governador Gabriel Souza, do MDB, uma das principais lideranças da nova geração política do estado. Nos números da pesquisa para o governo gaúcho, quem aparece na liderança é o deputado federal Luciano Zucco, do PL, com 27,4%. Na segunda colocação, surge a ex-deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, com 17%. Logo atrás, aparece o também ex-deputado estadual Edgar Preto, do PT, com 15,3%. Mais atrás, surge o vice-governador Gabriel Souza, do MDB, com 6% das intenções de voto. Encerrando nossa análise da região sul, vamos agora para Santa Catarina, um estado que nas últimas eleições tem apresentado uma forte inclinação ao campo da direita e do conservadorismo. Aqui, o atual governador Jorginho Melo, do PL, também está no final de seu primeiro mandato, tendo como vice-governadora Marilisa Boehm, também do PL, o que demonstra a forte hegemonia do partido no estado neste momento. Quando observamos os números da corrida pelo governo de Santa Catarina, o cenário é bastante claro. Jorginho Melo, do PL, aparece com 44,7%. Na segunda colocação, surge o prefeito de Chapecó e figura bastante influente no oeste catarinense, João Rodrigues, do PSD, com 24%. Na terceira posição aparece o ex-deputado federal Carlito Mers, do PT, com 8,9%. Logo atrás aparece o vereador de Florianópolis, Afrânio Bopré, do PSOL, com 6,1% das intenções de voto, completando o quadro da região sul. Seguindo agora nossa análise pelo país, chegamos à região sudeste, a região mais populosa do Brasil e que concentra quase metade do eleitorado nacional. Começamos pelo Espírito Santo, onde o atual governador Renato Casagrande, do PSB, está em seu segundo mandato e, portanto, não poderá disputar novamente o governo estadual. Ao seu lado está o vice-governador Ricardo Ferraço, do MDB, um nome bastante conhecido da política capixaba e que surge como uma das peças centrais na sucessão estadual. Quando observamos os números no Espírito Santo, quem aparece na liderança é o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, com 30%. Na segunda posição, surge justamente Ricardo Ferraço, do MDB, com 12%. Logo atrás aparece o prefeito de Vila Velha, Arnaldo Borgo, do Podemos, com 11%, praticamente empatado com Ferraço neste levantamento. Na sequência surge o deputado federal Hélder Salomão, do PT, com 9%, representando a esquerda neste cenário. Seguimos agora para Minas Gerais, um dos maiores colégios eleitorais do país, onde o governador Romeu Zema, do Novo, também está em seu segundo mandato e, portanto, não poderá disputar novamente o governo mineiro em 2026. Ao seu lado está o vice-governador Matheus Simões, do PSD, que surge como um dos nomes naturais da continuidade do grupo político no estado. Nos números da corrida pelo Senado em Minas Gerais, quem aparece na liderança é o senador Cleitinho, do Republicanos, com 38%. Na segunda colocação
aparece o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, com 18%. Na terceira posição surge o vice-governador Matheus Simões, do PSD, com 9% das intenções de voto. Agora, avançamos para o Rio de Janeiro, que atualmente é comandado por Cláudio Castro, do PL, que chegou ao cargo inicialmente como vice e depois venceu a eleição de 2022, sendo que, no momento, o cargo de vice-governador encontra-se vago, após a ida de Tiago Pampolha para o TCE do Rio de Janeiro. Quando observamos os números da corrida pelo Senado no Rio de Janeiro, quem aparece com ampla vantagem é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, com 43%. Na segunda posição, surge o policial militar aposentado, Rodrigo Pimentel, do Novo, com 15,1%. Já na terceira colocação, aparece o deputado estadual Douglas Ruas, do PL, com 7,2%. Encerrando nossa passagem pelo Sudeste, chegamos a São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Atualmente, o governo paulista é comandado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que venceu as eleições de 2022, e tem como vice-governador Felício Ramute, do PSD. E nos números da pesquisa para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 51%. Na segunda posição, surge o ex-prefeito da capital Fernando Haddad, do PT, com 27,7%. Já na terceira colocação, aparece o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, com 5,2% das intenções de voto. Agora seguimos nossa jornada pelo país e chegamos à região Nordeste, uma região que, tradicionalmente, exerce enorme peso político nas eleições nacionais. Começamos pelo estado de Alagoas, onde o atual governador Paulo Dantas, do MDB, cumpre mandato à frente do governo estadual, tendo como vice-governador Ronaldo Lessa, do PDT, um nome bastante conhecido da política alagoana. Quando olhamos para os números da corrida pelo governo de Alagoas, quem aparece na liderança é o prefeito de Maceió, JHC, do PL, com 39%, e na segunda posição surge o ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, com 30% das intenções de voto, demonstrando que continua sendo uma das principais lideranças políticas do estado. Saindo de Alagoas, seguimos agora para a Bahia, um dos maiores colégios eleitorais do Nordeste. Atualmente, o governo baiano é comandado por Jerônimo Rodrigues, do PT, eleito em 2022 e que tem como vice-governador Geraldo Júnior, do MDB. Quando observamos os números da disputa, quem aparece na liderança é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, com 48,28%. Na segunda posição, surge Jerônimo Rodrigues, do PT, com 31,15% das intenções de voto, mostrando que o grupo político governista ainda possui grande competitividade no estado. Agora, avançamos para o Ceará, um estado que nas últimas décadas se consolidou como um dos mais relevantes polos políticos do Nordeste. O atual governador é Eumano de Freitas, do PT, que governa o estado ao lado da vice-governadora Jade Romero, do MDB. E na corrida pelo governo cearense, quem aparece na liderança é justamente Eumano de Freitas, com 41%. Logo atrás aparece o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, com 38%, configurando um cenário extremamente competitivo entre duas das principais lideranças políticas do Ceará. Na terceira posição, surge o senador Eduardo Girão, do Novo, com 15%. Seguimos agora para o Maranhão, onde o atual governador é Carlos Brandão, que está sem partido, tendo como vice-governador Felipe Camarão, do PT. Quando observamos os números da disputa pelo governo do Maranhão, quem aparece na liderança é o sobrinho do atual mandatário, Orleans Brandão, do MDB, com 38,2%. Logo atrás aparece o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, do PSD, com 37,2%,
configurando praticamente um empate técnico entre os dois primeiros colocados. Mais atrás, surge o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, do Novo, com 9,2%. Na sequência aparece o vice-governador Felipe Camarão, do PT, com 7,2%, mostrando que, apesar do apoio de Lula, não consegue ter um bom desempenho, ao menos neste momento. Dando continuidade à nossa análise pelo Nordeste, chegamos em Pernambuco, onde a atual governadora Raquel Lira, do PSD, cumpre mandato à frente do estado, tendo como vice-governadora Priscila Krause, também do PSD. Quando observamos os números da corrida pelo governo do estado, quem aparece com ampla vantagem é o prefeito de Recife, João Campos, do PSB, com 55%. Na segunda colocação aparece justamente Raquel Lira, do PSD, com 36% das intenções de voto, mostrando que não será tão fácil para a atual gestão permanecer no poder. Seguindo para o Piauí, onde o atual governador Rafael Fonteles, do PT, governa o estado ao lado do vice-governador Temístocles Filho, do MDB, uma figura bastante tradicional da política piauiense. E nos números apresentados pela pesquisa, quem aparece com ampla vantagem é justamente Rafael Fonteles, do PT, com 64%, enquanto na segunda posição surge o senador Ciro Nogueira, do PP, com 24% das intenções de voto. Agora, avançamos para o Rio Grande do Norte, onde a atual governadora Fátima Bezerra, do PT, cumpre seu segundo mandato e governa ao lado do vice-governador Walter Alves, do MDB, que já anunciou que também renunciará ao governo em abril de 2026. E quando observamos os números da disputa pelo governo potiguar, quem aparece na liderança é o senador Rogério Marinho, do PL, com 28,6%. Na segunda posição, surge o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, com 19,5% das intenções de voto, despontando como uma das novas lideranças políticas do estado. Chegando na Paraíba, vemos que atualmente o governo estadual é comandado por João Azevedo, do PSB, que está em seu segundo mandato e, portanto, não poderá disputar novamente o governo do estado. E ao seu lado está o vice-governador Lucas Ribeiro, do Progressistas, que naturalmente passa a figurar como um dos nomes mais fortes para a sucessão estadual. Quando observamos os números da corrida pelo Senado na Paraíba, quem aparece na liderança é o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do MDB, com 32,7%. Na segunda posição, surge o vice-governador Lucas Ribeiro, do Progressistas, com 23,7%, enquanto logo atrás aparece o senador Efraim Filho, do União Brasil, com 15,3%. E encerrando o bloco do Nordeste, chegamos a Sergipe, um dos menores estados do país, cujo o atual governador, Fábio Mitidieri, do PSD, que governa o estado ao lado do vice-governador Zezinho Sobral, do PSB, disputará a reeleição em 2026, liderando com 46%. E na segunda colocação, surge o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, do PL, com 33%, consolidando-se como o principal nome da oposição neste cenário inicial. Deixando agora o Nordeste, chegamos à região Norte, uma região que costuma produzir algumas das disputas mais imprevisíveis das eleições brasileiras. Começamos pelo Acre, onde o atual governador Gladson Cameli, do Progressistas, está em seu segundo mandato e, portanto, não poderá disputar novamente o governo estadual em 2026. Ao seu lado está a vice-governadora Maílza Assis, também do Progressistas, que surge naturalmente como uma das possíveis herdeiras políticas do atual grupo governista. Quando observamos os números da corrida pelo governo do Acre, quem aparece na liderança é o senador Alan Rick, do União Brasil, com 35,3%. Na segunda posição, aparece Maílza Assis, do Progressistas, com 18,3%. Logo atrás,
surge o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, do PL, com 18%, praticamente empatado com Maílza Assis neste levantamento. Seguimos agora para o Amapá, onde o atual governador é Clécio Luiz, do Solidariedade, que governa o estado ao lado do vice-governador Teles Júnior, do PSB. Quando observamos os números, quem aparece com ampla vantagem é o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, do PSD, com 66%. Na segunda colocação, aparece justamente Clécio Luiz, do Solidariedade, com 29%, mostrando que Clécio terá um confronto difícil pela frente. Avançamos agora para o Amazonas, que é governado por Wilson Lima, do União Brasil, que tem como vice-governador Tadeu de Souza, do Avante, e quem aparece na liderança é o senador Omar Aziz, do PSD, com 38%. Logo atrás aparece o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, com 35%, configurando praticamente um empate. Mais atrás surge Tadeu de Souza, do Avante, com 10%, mostrando que a continuidade do atual grupo político tem concorrentes à altura. Chegando no Pará, onde o atual governador é Helder Barbalho, do MDB, que governa ao lado da vice-governadora Hannah Gassan, também do MDB. E nos números da corrida pelo governo estadual, quem aparece na liderança é justamente Hannah Gassan, com 26%. Na segunda posição, surge o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, do PSB, com 22%. Logo atrás aparece o deputado federal Paulo Rocha, do PT, com 15%. Na sequência surge o ex-senador Mário Couto, do PL, com 13%. Saindo do Pará, desembarcamos em Rondônia, onde o governo estadual é comandado por Marcos Rocha, do PSD, que tem como vice-governador Sérgio Gonçalves, do União Brasil. Quando observamos os números da corrida pelo Senado em Rondônia, quem aparece na liderança é o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, do PSD, com 21,3%. Logo atrás aparece o senador Marcos Rogério, do PL, com 18,7%, enquanto na terceira colocação surge o ex-senador Assir Gurgats, do PDT, com 12,2%. Seguindo para Roraima, vemos que o atual governador é Antônio Denarium, do Progressistas, que tem como vice-governador Edilson Damião, do Republicanos. E quando observamos os números da disputa por Roraima, quem aparece na liderança é o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, do PL, com 37%. Logo atrás aparece justamente Edilson Damião, do Republicanos, com 35%, configurando praticamente um empate técnico entre os dois postulantes. E encerrando nossa análise dos cenários estaduais, chegamos a Tocantins, onde o atual governador Vanderlei Barbosa, do Republicanos, governa o estado ao lado do vice-governador Laurez Moreira, do PSD. E nos números da corrida pelo Senado tocantinense, quem aparece com ampla vantagem é a senadora professora Dorinha, do União Brasil, com 48,44%. Na segunda posição surge Laurez Moreira, do PSD, com 18,75%, enquanto na terceira colocação aparece o ex-senador Ataídes Oliveira, do Novo, com 8,88% das intenções de voto. Pois é, tá aí, você viu essa pesquisa, essa análise, e preste bastante atenção, pessoal, preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Olha só, nós temos algumas surpresas, entre elas, ali em São Paulo, o governador Tarcísio, que agora não pode mais mudar de opinião e ir para presidente do Brasil. Por quê? Porque já passou da data, né? A partir do dia 5 de abril já não pode mais mudar aí essa chapa. E aí o que acontece? O governador de São Paulo, Tarcísio, tá ali, né? Me parece que o Fernando Haddad pode ir ou para governador de São Paulo disputar ou para Senado. Ainda não definiu, mas o Tarcísio deve levar sim no primeiro turno. Outro estado também que nós queremos destacar aqui a briga corrida
é no Paraná, onde nós temos ali o Sérgio Moro, pessoal. Quem diria, hein? O Sérgio Moro que participou da Lava Jato, ajudou a prender o Lula e agora no Paraná deve ganhar no primeiro turno. O pessoal da República de Curitiba ali, a República do Paraná, eles adoram ali o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Deltan Dallagnol vai sair para senador, deve levar também, e o Sérgio Moro para governador. Um outro destaque também que nós temos que colocar aqui, mostrando que a direita está avançando e conquistando mais espaço do que a esquerda nessa eleição agora de 2026, o Jorginho Melo do PL ali em Santa Catarina. Pessoal, Santa Catarina já tem tradição de votar na direita, né? Nós sabemos que Santa Catarina é o estado mais conservador do Brasil. Se você fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, o estado mais conservador é o estado de Santa Catarina. O Jorginho Melo deve levar. Um outro destaque também que eu quero deixar, que é o Zuco, ali no Rio Grande do Sul. O Zuco, pessoal, um deputado federal que foi eleito ali com o apoio de Jair Bolsonaro, fez um excelente trabalho na Câmara dos Deputados e agora vai se lançar ali para governador e tem grandes chances sim de levar. Quem diria, hein? O Rio Grande do Sul, que teve vez que passou até na mão do PT, mas agora vai ser da direita. Um outro destaque importantíssimo, esse aqui eu quero chamar a atenção, Minas Gerais. Você que é de Minas Gerais, coloque aqui nos comentários qual que é o seu estado. Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, coloca aqui nos comentários porque eu quero saber. Preste atenção, em Minas Gerais, o Cleitinho vai levar no primeiro turno, não tem como. Ele tem o apoio da maioria e outra coisa, pessoal, o Cleitinho, preste atenção, ele foi eleito para senador e fez um excelente trabalho com 4,5 milhões de votos. Ele foi eleito para senador. Foi um recorde, foi um estouro. E aí o que acontece? Não vai ter para ninguém ali da esquerda em Minas Gerais. E por que eu quero chamar a atenção para Minas Gerais? Pelo histórico das eleições passadas federais para presidente do Brasil, quem ganha em Minas Gerais costuma também levar para presidente do Brasil. Você já deve ter ouvido isso. E aí o que acontece? Se o Cleitinho ganha no primeiro turno ali em Minas, ele arrasta uma multidão de votos também para o presidente da República, que no caso é o presidente da direita, seria então o Flávio Bolsonaro. E isso é muito importante, nós temos que ficar ligados. E a última análise que eu quero fazer aqui é com respeito à Bahia, pessoal. A Bahia, pessoal, que tem aí um histórico aí de votar no PT, de apoiar o Lula. Pois é, olha só, inclusive agora, há 1 mês, 2 meses atrás, teve o aniversário do PT ali, 45 anos, levando o Brasil para o buraco, né? 45 anos atrasando a nação brasileira, eles foram comemorar essa desgraça ali na Bahia. E olha só, agora o ACM Neto, que não é nem de direita, nem de esquerda, ele é do centrão ali, né? Pois é, ele vai derrubar o PT ali na Bahia, pessoal. O pessoal não está gostando do PT porque está um caos o estado, inclusive Salvador, né? Olha que vergonha. O índice de criminalidade em Salvador disparou nos últimos anos. Isso corroborou ali, claro, com o governo do PT ali. E aí agora nós vamos ter o ACM Neto derrubando o PT de vez ali, né? Então nós temos... Realmente, você viu aí nessas pesquisas que a direita está avançando e até o centro também está avançando com o Partido Novo, com o Partido dos Republicanos e outros partidos mais estão avançando, o PRTB. E a esquerda, pessoal, nessa eleição vai ter talvez a pior derrota de todos os tempos e mais, não é só agora não. Com a queda de Lula, o seu último mandato acabando agora e a esquerda não tem sucessor para o Lula, o que vai acontecer nas próximas eleições? O eleitor, preste atenção, o eleitor ele vota de forma simultânea, ou seja, quem ele vota para prefeito, para governador, ele vota para presidente. Então, se não tem um representante do PT, da esquerda, nas próximas eleições, não tendo um representante do PT, o eleitor também não vai votar no seu estado, na sua prefeitura, ali no seu município, no PT, pessoal. Isso é claro. O voto do presidente puxa o voto do governador, do PT, dos prefeitos, dos deputados estaduais. E aí, o que nós vamos ver nos próximos anos? É bem provável que o PT, a esquerda, desapareça do mapa, assim como aconteceu com o PSDB. Vocês lembram dos tucanos, PSDB? Cadê esse partido?
Cadê o PMDB, né, que era lá do antigo Sarney, José Sarney, né, que também até o próprio Michel Temer fez parte? Pois é, você acha que um partido não tem como desaparecer? Tem sim. As coisas são dinâmicas, pessoal. As coligações acontecem. O certo é, a direita e o centrão vai se fortalecer nessas próximas eleições. Não só para governador, mas também para o Senado, que é importantíssimo para o futuro brasileiro. E olha só, eu já falei aqui nesse canal, vou repetir. Flávio Bolsonaro está na frente das pesquisas. Eu vi ontem, a revista Veja publicou outra pesquisa mostrando que Flávio Bolsonaro no segundo turno ganha de Lula. E o que isso vai promover? O Flávio Bolsonaro vai poder indicar, no mínimo, 3 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. 3. Um que já tem que colocar no lugar de Barroso, que até agora não foi colocado. E ele vai colocar, porque o Davi Alcolumbre está segurando a indicação do Messias ali e até agora não colocou. E mais 2 que serão ministros que vão se aposentar no primeiro ou no segundo ano do mandato de Flávio Bolsonaro. Só que, não vou estender esse vídeo, mas tem mais 2 ministros que estão para sair do Supremo, e aí o Flávio Bolsonaro vai poder indicar 5 novos ministros nos seus 4 anos de mandato. Já pensou isso, pessoal? Olha a reviravolta que vai acontecer na presidência do Brasil com o fim da carreira do Lula, no Senado Federal se renovando 2/3, não é só um senador por estado agora são 2/3, 2 senadores por estado, e ainda uma grande renovação no judiciário, com o Flávio Bolsonaro podendo indicar de 3 a 5 ministros no seu primeiro ano de mandato, no seu primeiro mandato, né? Porque ele pode depois se reeleger para mais 4 anos. Uma renovação nos 3 poderes, pessoal. Se você gostou dessa excelente notícia, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Você assistiu até aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo, vale a pena você se inscrever para você ficar ligado nos próximos vídeos que nós vamos trazer aqui ainda essa semana. E eu quero te fazer um convite para você se tornar membro, pessoal. É muito importante você ser membro desse canal e nos ajudar. Um valorzinho muito pequeno. Você clica aqui embaixo em Seja Membro, você nos ajuda. Estamos aqui nesse ano que é fundamental para o futuro do Brasil, para a política. Nós estamos falando aqui da importância dessas eleições. Então nos ajude, seja membro desse canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam saber que ainda há esperança. Então clica aqui embaixo em compartilhar, faça a sua parte e vamos para frente.